Os benefícios das línguas. 1 Coríntios 14 a 18. Agradeço a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Depois que Jesus foi levado, 120 discípulos se reuniram em constante oração no cenáculo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ainda hoje, as pessoas falam em outras línguas quando estão cheias do Espírito Santo. Primeiro, falar em línguas é o papel do conselheiro, o Espírito Santo, que ora por nós através de nossa boca. Costumamos chamar o Espírito Santo de o Conselheiro. O Conselheiro, nosso Paráclito, foi enviado por Deus para estar sempre conosco para nos ajudar. O Espírito Invisível está constantemente conosco como o vento. Ao falar em línguas, esse Espírito ora diretamente por nós. 1 Coríntios 14, versículo 2 diz: Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Na verdade, ninguém o entende, ele profere mistérios com o seu espírito. Falar em línguas não se destina a falar com as pessoas. Pessoas inexperientes tendem a orar em línguas em voz alta na frente dos outros para se exibir, mas isso é totalmente errado. Falar em línguas é falar com Deus. Também revela segredos que as pessoas ou o diabo não conseguem entender. Falar em línguas é um canal secreto através do qual o Espírito Santo ora a Deus em nosso nome. Sem a permissão de Deus para interpretar, ninguém sabe nem o diabo consegue entender o conteúdo dela. Ele não pode planejar medidas contra isso. Assim, falar em línguas é muito útil para nós. Vamos ler Romanos 8, versículos 26 e 27 juntos, e assim também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis em palavras. E aquele que sonda nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Segundo, devemos falar em línguas quando não podemos orar por causa de nossos grandes problemas e dificuldades. Podemos superar todo o sofrimento quando nos ajoelhamos diante de Deus, orando em Deus. É tão doloroso e difícil para mim viver. Por favor, ajude-me. Com este lamento, o peso em nosso coração será ligeiramente aliviado, mas se ficarmos muito chocados, ficaremos sem palavras. Você pode ter experimentado isso. Você pode ter ficado tão chocado que se sente fraco sem saber o que dizer. Você pode tentar orar, mas não consegue. Talvez sua respiração pareça parar abruptamente e você se sinta tonto. Se você depender do Espírito Santo, o Espírito intercederá por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras, então você estará livre dessas provações. O Espírito Santo, entretanto, compreende plenamente suas circunstâncias internas. Quando entregam seu problema ao Espírito, ele intercede por eles, com gemidos que as palavras não podem expressar, para libertá-los de suas provações inexprimíveis. 1 Coríntios 14, versículo 15 diz: E então, o que devo fazer? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha mente. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha mente. É por isso que Paulo disse: E então, o que devo fazer? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha mente. Quão desesperadamente precisamos de oração em nossa vida. Deus só responderá à oração se orarmos a Ele. Mesmo que Ele esteja esperando para responder à nossa oração, há algo que Ele exige de nós. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Terceiro, falar em línguas quando não podemos controlar nosso coração e expulsar o diabo. Sem motivo para odiar, lutar ou ficar deprimido, meu coração está cheio de ansiedade, tristeza, desespero, inquietação e doença. Eu apenas me pergunto por que isso acontece e grito: Deus, o que há? Por que eu? Como podemos saber que nossos corações foram esmagados pelo diabo? Se você sente tristeza, dor, depressão ou sofrimento anormais, e não consegue encontrar uma razão específica para isso, isso vem da opressão do diabo. Se você deixar que continue assim, causará doenças. Mas quando você fala em línguas, o diabo foge de você. Marcos 16, versículo 17 diz: E estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Romanos 8, 1, 2 diz: E portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Falar em línguas também limpa nosso subconsciente pelo Espírito Santo.
Ele varre nosso coração e mente. Nossas mágoas e danos de infância, velhos rancores, tristezas e angústias, que jazem no fundo de nosso coração irão flutuar, e serão purificados por meio do falar em línguas. Quarto, devemos falar em línguas quando perdemos a alegria e a paz em nosso coração. Você pode ficar deprimido, embora coma bem, vista-se bem e tenha uma casa maravilhosa. Você pode estar triste, a paz de espírito o abandona, e apenas a ansiedade o domina. Se isso descreve você, então o melhor remédio para sua falta de alegria e sua mente insegura é falar em línguas. Vamos ler Isaías 28, versículos 11 e 12 juntos. Muito bem, então, com lábios estranhos e línguas estranhas Deus falará a este povo, a quem ele disse, este é o lugar de descanso, deixe o cansado descansar, e, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Quando você for assediado por um pesadelo, por favor, fale em línguas, e Deus lhe dará uma libertação maravilhosa. Quinto, falar em línguas é para nosso próprio benefício e não para os outros, pois edifica a fé do indivíduo. O verdadeiro significado de edificação em grego pode ser interpretado como colocar um tijolo sobre outro tijolo. Quando falamos em línguas, isso nos beneficiará primeiro, não os outros. Não é para os outros. Em vez disso, nos edifica. Falar em línguas empilha nosso tijolo de fé, um tijolo sobre o outro, então nossa fé será fortalecida. 1 Coríntios 14, versículo 4 diz, o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. A profecia pode edificar os crentes, porque é compreensível para eles. Porém, ninguém tem a menor noção do significado das línguas. Então é melhor você sair sozinho, fechar a porta atrás de você e falar em línguas em particular. Então eles vão te edificar. Assim como um sermão ungido lhe dá graça e edificação, falar em línguas fluentemente lhe dará o mesmo resultado. Você deve falar em línguas mais do que o suficiente, e compartilhar a palavra de Deus. 1 Coríntios versículos 14, versículo 26 diz, quando vocês se reúnem, todos têm um hino ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. Tudo isso deve ser feito para o fortalecimento da igreja. O que Paulo disse à congregação coríntia em 1 Coríntios 14, versículo 18. Agradeço a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Em grego, ele disse que podia falar em línguas muito mais do que todas elas juntas. A força fundamental com a qual Paulo pôde superar todo o sofrimento, e evangelizar toda a Europa em sua longa jornada, veio de sua oração, e especialmente de seu falar em línguas. Os versículos 39 a 40 dizem, portanto, meus irmãos, procurem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito de maneira apropriada e ordenada. Não devemos proibir falar em línguas, mas orar de maneira graciosa e respeitável. Alguns de vocês, que pararam de falar em línguas depois de receber o Espírito Santo, devem começar tudo de novo, com uma nova resolução. Primeiro, devemos orar com nossas próprias palavras, louvar a Deus com nossas palavras, e depois falar em línguas. Aqueles que não recebem o Espírito Santo, devem buscar o batismo no Espírito Santo, para falar em línguas. Se você decidir receber o Espírito Santo, falar em línguas e clamar a Deus, você será batizado no Espírito Santo dentro de 1 hora, pois esses dias são a era do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo. Você será equipado com armas espirituais, e levará uma vida vitoriosa de fé, para resistir ao diabo e vencer o mundo, somente quando você experimentar a plenitude do Espírito Santo, e falar em línguas. Aleluia!